First and foremost, I'm so grateful for your pastor, Pastor Douglas. Antes de mais nada, eu sou muito grato pelo seu pastor, o pastor Douglas. Thank you, man of God, for inviting me to come and speak the word. Obrigado, homem de Deus, por me convidar para poder falar a palavra. Secondly, I want to appreciate all the members of SEPA. Segundamente, eu quero agradecer a todos os membros da igreja SEPA. This includes the leaders of the E church também inclui os líderes da igreja and all the saints of the e church. todos os santos da igreja. As you have heard, Conforme você já ouviu, I come from Kenya. eu venho do Quênia. Kenya is in Africa, Quênia é na África. and I came by bus. E eu vim de ônibus. And the reason I have come, E a razão a qual eu vim, I have come because I am a missionary, eu vim porque eu sou um missionário. and I'm happy that God have been with me in Brazil. Eu estou feliz porque Deus tem estado comigo aqui no Brasil. Can you sit down because you are tired? Pode sentar para você não se cansar. I preach in every state of Brazil, Eu tenho pregado em todos os estados do Brasil. and I thank God for what God has been doing in my ministry. E eu agradeço a Deus pelo que Ele tem feito no meu ministério. There is no single state of Brazil that I have not preached the good news. Não há um santo estado do Brasil o qual eu ainda não tenho pregado as boas novas. 4 years ago, I met this man in Bahia, 4 anos atrás eu encontrei esse rapaz na Bahia and he was interpreting for me in Bahia. e ele interpretou para mim lá na Bahia. So I have worked in Brazil, E eu tenho trabalhado no Brasil. and day by day, God is bringing new friends in my E life. dia após dia Deus tem trazido novos amigos na minha vida. You are now my friends, Você agora são meus amigos. and Pastor Reverend Douglas is my new friend Eu- as well. O pastor reverendo Douglas também é o meu novo amigo. Thank you so much. Muito obrigado. I am a father Eu sou um pai of 5 children, de 5 crianças. and tonight E essa noite I will release anointing of children if you need children. eu quero liberar a unção dos filhos se vocês precisam de filhos. It is possible. É possível. I was in Lagoinha in Divinópolis, Eu estava na igreja em Alagoinhas, Divinópolis. Some people need to have children tonight. Algumas pessoas precisam ter filhos essa noite. And when I was in Divinópolis, E quando eu estava lá em Divinópolis, that is 4 years ago, isso foi há 4 anos atrás, in Lagoinha Church, na igreja Lagoinha, the pastor was married for 14 years. o pastor era casado por 14 anos, No children. sem filhos. The doctor said that he has got no ability Os to médicos, pregnant a woman. os médicos diziam que ele não tinha capacidade de engravidar uma mulher. Pastor believed the doctor report. E o pastor acreditou no resultado do médico. And they were now keeping dogs. E aí ele começou então a adotar cachorros. Dogs were their children. Cachorros como se fossem filhos. But when I stood on that altar, Mas quando eu me coloquei de pé naquele altar, by the divine revelation, com uma revelação divina, God showed me their life. Deus me mostrou a vida deles. I said to the people, Então eu disse para o povo, in the realm of the spirit, na área espiritual, there is a family here há uma família aqui, that has been trusting o God qual tem confiado em Deus for 14 years. por 14 anos No children. e sem filhos. Then I saw the pastor's wife crying. E aí então eu vi a esposa do pastor chorando. I called her in front. Eu chamei-a à frente. Then assistant pastor E aí o pastor assistente also came in front. também veio à frente. 10 years, 10 anos no children. sem filhos.
praise and worship leader louvando e adorando no grupo de adoração, came in front, vindo até a frente, 7 years, 7 anos, no children. sem filhos. God told me one word for them. Deus me deu apenas uma palavra para eles. Está consumado. It's finished. Está consumado. It's finished. And I told the pastor exact month. Então eu falei para os pastores o mês exato. I told them that in 3 months from today, Eu falei que a partir de 3 meses, a partir daquele you dia, will have a good report. você vai ter um ótimo resultado. 3 months, 3 meses. the doctor confirmed pregnancy. Aí o médico confirmou a gravidez. Right now, Agora, the pastor has 2 children. o pastor tem 2 filhos. The assistant pastor E o pastor as auxiliar as a baby boy too. também tem um garotinho. All 5 members of the church Todos os 5 membros da igreja got children. Got children. conseguiram filhos. In the city of Muriae, E na cidade de Buriaê, in a Presbyterian church, numa igreja presbiteriana, I told the man of eu God, disse para o homem de Deus: you will have twins. você vai ter gêmeos. They did not E believe. ele não acreditou. After 1 year, Depois de um ano, they called, eles me ligaram they e said, disseram: your prophecy has come to a pass. sua profecia aconteceu. Beloved viewers, Amados, I want you to take your Bible right now. eu quero que você abra a tua And Bíblia agora. don't stand, just sit down. Não precisa levantar, fique sentado da forma que você está. Because you have been praising a lot. Porque você já tem louvado And bastante. open the book of John, chapter number 5. Abra no livro de João, capítulo 5. John, chapter number 5. João, capítulo de número 5. Hello. Olá, What's your name? qual o seu nome? You. Você? Yeah. Sim. What's your name? Luana. 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 God has got a greater plan for you. Deus tem um ótimo plano para você. A miracle is just on the way. Um milagre já está a God caminho. brought you on this altar Deus te trouxe esse altar to change your life. para mudar a tua It vida. doesn't matter the difficulties. E não importa a dificuldade que é, God has remembered you. Deus lembrou de você. And because of time, Por conta do tempo, I want my brother Jackson to read chapter 5 of the book of John. e por conta do tempo, eu quero que o Jackson leia o capítulo 5 do livro de João, And read from verses 5 a partir do versículo 5 to 9. até o 9. João 5, do verso 5 ao 9. Achava-se ali um homem que havia 38 anos, estava enfermo. Versículo 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar sã? Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9. Imediatamente o homem ficou sã, e tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. John 10:10. João 10, 10. John chapter 10, verses 10. João capítulo 10, no versículo 10. The Bible says, A Bíblia vai dizer: the thief come not, but for to steal and to kill and to destroy. And I am come that they might have life and that they might have it in abundance. A Bíblia diz que o ladrão ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Deus vem para dar vida e vida em abundância. These few months, Esses poucos meses, I have been talking about the dimensions of the presence of eu God. tenho falado sobre a dimensão da palavra de Deus, da presença de Deus. The 3 dimensions of the presence of God. As 3 dimensões da palavra de Deus, da presença de Deus. We really need
to know the presence of God. Nós realmente precisamos saber e conhecer da presença de The Deus. presence of God is very important. A presença de Deus é muito importante. In the book of No Exodus, livro de Êxodo, chapter number 33, capítulo 33, Moses Moisés, has just delivered the children of Israel. ele tinha libertado o povo de Israel And he was taking them to Canaan. e ele estava levando-nos para Canaã. That was the plan of God for his people. Esse era o plano de Deus para o povo dele. And I want to tell E you, agora eu quero te dizer, God still have the plan. Deus ainda tem o mesmo plano. He has the plan for your life. Ele tem um plano para a tua vida. He has not forgotten you. Ele não te esqueceu. He is a God of the strategic plan. Ele é um Deus de planos estratégicos. Now he was taking them Agora ele está levando-nos to the land para uma terra of Canaan. de Canaã. And in Exodus, Em Êxodo, chapter number 3, capítulo 33, God is telling Moses, Deus está dizendo para Moisés: I want you to take these people eu quero que você leve este povo to the land para uma terra which I promised a qual eu prometi to Abraham. para Abraão. Who is Abraham? Quem é Abraão? Abraham is a father of faith. Abraão é o pai da fé. I want you to take these Eu people quero que você leve este povo to the land para uma terra I promised qual eu prometi to Isaac. para Isaac. Then who is Isaac? Então quem é Isaac? Isaac is a father of prosperity. Isaac é o pai da prosperidade. I want you to take these people Quero que você leve este to povo the land para uma terra I promised a qual eu to prometi Jacob. para Jacó. Who is Jacob? Então quem é Jacó? Jacob is a father of victory. Jacó é o pai da vitória. He is the dude who wrestled the angel and defeated the angel. Ele é o qual lutou contra o anjo e derrotou o anjo. So God Então Deus, is committed ele está comprometido to the promise com a promessa he made a qual ele fez to Abraham. para Abraão. I want to tell Eu you, quero te dizer, God Deus, is still committed ele está comprometido to the ainda promise para com as he promessas made to a us qual ele fez para conosco through the blood of Jesus. através do sangue de Jesus. God Deus, is committed ele está to comprometido the com children of os Israel filhos de Israel because of a covenant, por causa da a covenant, aliança, because of a promise. por causa da I promessa. want to tell you, Então deixa eu te dizer, God Deus, is committed to you ele está comprometido through contigo the blood através do of sangue Jesus. de Jesus. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. God value the blood Deus valoriza o sangue, because this blood is the blood of his son Jesus. porque esse sangue é o sangue do filho dele, Jesus. So as God spoke to Então Moses, Deus, conforme falou para com Moisés, he told Moses, ele disse a Moisés: as you are going, conforme você for, as you are taking conforme them, você levá-los, then I, Elohim, eu, Elohim, I'm not going with não you. irei contigo. If you talk to Pastor Douglas, Se você falar com o pastor he will Douglas, tell you ele vai te dizer that this church is growing because of the presence of que God. essa igreja está crescendo por conta da presença de Deus. How did Moses felt Então como é que Moisés se sentiu when God is telling Moses, quando Deus estava dizendo para ele: take them, leve-nos, I am a God of the covenant, eu sou o Deus da aliança, I will honor the eu covenant, vou honrar essa but aliança, I am not going. mas eu não irei. What could have been the problem here? Qual seria então aqui o problema? Why did God have to change from going with them? Porque Deus acabou mudando de ir com eles. In this life, Nessa vida, you need the presence of você God. precisa da presença de In Deus. this life, Nessa vida, you need the presence of God. você precisa da presença de You Deus. need the presence of Você God. precisa da presença de Deus. Why?
Por quê? In the book of Genesis, No livro de Gênesis, the book of Genesis, no livro de Gênesis, God said, Deus disse: let us create man. façamos o homem. God did not say, Deus não disse: let us create the angel. façamos os He anjos. said, let us create the man. Ele disse: façamos o homem. When God was speaking this word, Quando Deus estava falando essa he palavra, was not standing in the garden. ele não estava ali em pé no He jardim. was standing in the Eden. Ele estava no Éden. Garden O jardim and Eden e o Éden, are two different geographical locations. ambos são locais geograficamente diferentes. Garden O jardim is the domain of humanity, é o domínio da humanidade, while Eden enquanto o Éden means the significa presence of Elohim. a presença do Elohim. So when God said, let us create man, Então, quando Deus disse: façamos o he homem, was standing in Eden. estava ali de pé no Éden. And when he said, let us create the man, Enquanto ele disse: façamos o homem, he had the picture of man in his mind. ele já tinha a imagem do homem na mente dele. When he was standing in the Eden, Quando ele estava ali em pé no Éden, Eden means the presence of God. no meio da presença de Deus, Already, já ali, he was having the picture of Pastor Douglas in his mind. ele já estava tendo a imagem do pastor Douglas na mente dele. So Douglas Então, is Douglas not a product of the garden. não é um produto do jardim, He is a product of the Eden. ele é um produto do He is Éden. a product of the presence of Ele é um God. produto da And presença I de wanna Deus. tell E you, agora eu quero te dizer, you are also você também a product é um produto of the presence da of God. presença de Deus. Your first world O seu primeiro mundo was not here. não era aqui. Your first world O seu primeiro mundo was in the mind of God. era na mente de Deus. You are not a product of spermatozoa. Você não é um produto do espermatozoide. Before spermatozoa, Antes do you espermatozoide, existed. você já existia. Did you not read the Bible? Se você ler a Bíblia, Before spermatozoa, antes do espermatozoide, I existed. eu já You existia. existed. Você já You are existia. not a product of sperm. Você não é um produto You do are a esperma. product of the mind of God. Você é um produto da mente de Deus. He's speaking to Jeremiah. Ele está falando para com In the Jeremias. book of Jeremiah, chapter number 1. No livro de Jeremias, capítulo número 1. He's telling Ele Jeremiah, está dizendo a Jeremias: son of man, filho do homem, before you were born, antes que nascesse, I knew you. já te conhecia. Before your mother, Antes da tua mãe, before your father, antes do teu pai, I knew you. já te conhecia. Jeremiah, you Jeremias, are not a product of your father, você não é um produto do seu pai, neither a product of your mother, nem da tua mãe, but a product of my mind. mas um produto da minha mente. Listen to me. Escute-me. God is taking credit to himself. Deus está tomando crédito para Ele mesmo. When God see you, Então, quando Deus te vê, he take credit to himself. Ele toma o crédito para si mesmo. So I'm here to tell you, Então, estou aqui para te dizer: you are a product of the presence of você é o God. produto da presença de And Deus. if you are a product of the presence of Se God, você é um produto da presença de Deus, how can you survive como nós podemos without sobreviver the presence of sem a God? presença de Deus? How can you Como você survive pode sobreviver without the presence of sem a God? presença de Deus? God is telling Moses, Então Deus está dizendo a Moisés: yes, I honor the promise sim, eu vou honrar a promessa which I gave a qual eu entreguei to the father of faith, para o pai da fé, which I gave o qual eu entreguei to the father of prosperity, para o pai da prosperidade, o qual eu entreguei father of the victory. para o pai da vitória. I am not going. Mas eu não irei. The problem was O problema era que Israel Israel disobeyed God. desobedeceu a Deus. Disobedience A desobediência is a sin é um sinal that can separate you que pode separar, from the presence of God. que pode separar da They presença de Deus. disobeyed God. Eles And that is desobedeceram a why Deus, God e esse era o says, motivo qual Deus I disse: will not go eu não irei with them because they have disobeyed com me. eles porque eles me But when desobedeceram. Moses had the message, Mas quando Moisés recebeu a mensagem, Moses told God, Moisés disse a Deus: if you are
not going, Se tu não fores, then we are not going. então nós não iremos. What was the secret of the responder of Moses? Qual foi o segredo da resposta de Moisés? Elohim, Elohim, you have done great things. You have done great things você tem feito coisas grandes in me em mim, and through me. através de mim. So if you are not going, Então se não fores, then então eu am not going. não irei. What is the reason Qual é a razão of the response of Moses? da resposta de Moisés? Moses knew Moisés sabia in the land que na terra where they are going, a qual ele estava para ir, they are giants. havia gigantes. And how Então como can Moses Moisés podia defeat the giants desafiar o gigante without the presence of God? sem a presença de Deus? How Como can you defeat você pode the derrotar giant of your life esse poder na tua vida without the presence of God? sem a presença de Deus? Where you are sitting down, Aonde você está aí sentado, I know you have a giant. você sabe que você tem um gigante. David Davi and the children of Israel e os filhos de Israel had the giant. tinham We gigantes. also Nós também have the giant. temos gigantes. That is why E esse é o motivo. Pastor Douglas Pastor Douglas said diz that he have been waging a spiritual warfare. que ele tem guerreado na guerra The espiritual. spiritual warfare is there A guerra espiritual que já está aqui, because we are faced with a spiritual giant. porque nós estamos enfrentando gigantes And espirituais. how can you defeat the giant of your life Então, como você pode derrotar o gigante da tua without vida the presence of God? sem a presença de Deus? You cannot defeat the giant, Você não pode derrotar o gigante, but the presence of God mas a presença de in Deus your life sobre a tua vida will defeat the giant. irá derrotar os So gigantes. you need Então você the precisa presence of God da presença de Deus in your life. sobre a tua vida. In that land, E naquela terra, naquela there terra, are good things. há coisas boas, There are honey. há mel. But you see, Mas for veja, you to get the male, para você conseguir o mel, you must fight the bees. você deve guerrear contra as abelhas. You must defeat the bees. Você deve derrotar as abelhas. In this world today, E neste mundo hoje, there are a lot of abelias. há bastante abelhas. What is abelia? Então, o que é uma abelha? Abelia is that spirit resisting you from advancing in life. A abelha é um espírito que te faz resistir a avançar na vida. It's blocking you from enjoying your life. Te bloqueia você de apreciar a tua vida. We have got abelias in our life. Nós temos algumas abelhas em nossas vidas. Abelia Abelhas will protect the honey. protegem o mel. Why is it protecting the honey? Então, por que estão protegendo o Because mel? they don't want anything or anybody to take the honey. Porque elas não querem que qualquer coisa ou qualquer pessoa pegue no mel. In the kingdom of God, Então, no reino de Deus, God has got good things. Deus também já tem coisas boas. But for you to get good things, Mas para você receber essas coisas you boas, must fight the challenges. você deve enfrentar alguns You desafios. must fight the abelias. Você deve lutar contra as abelhas. There is no good things without a fight. Não há coisas boas sem luta. The Bible says, A Bíblia diz since the days que desde os dias of John the Baptist de João Batista until now, até os dias de hoje, heavenly kingdom suffer the violent, o reino tem sofrido a palavra, and the violent take it by force. que o reino é tomado por força. In that land, E nessa terra there are cows, há caos, vacas. There are cows. há vacas, There are many cows. há bastante vacas. And for you E para você to get the milk, conseguir o mel, you must tame that cow and begin to. você deve enfrentar essa vaca e pegar o mel. It is not easy.
E não é So fácil. Moses knew Então Moisés sabia for them to conquer the land para eles conquistarem a terra and to enjoy the good of the land e apreciar a bondade, os bens que tinha and ali to na terra, defeat the giant. derrotar os gigantes, It is the presence of God. tinha que ter a presença de So that Deus. is why Moses said, Então esse motivo que Moisés disse: without this, sem ti I am not going. eu não irei. The presence of God A presença de is Deus what you need é o que você in precisa your marriage, no seu casamento, in your family. na sua família. The presence of A presença de God Deus is what you need é o que você in precisa. your education. Na sua educação. We need the presence of God. Eu preciso da presença de Deus. Now, Agora, 3 dimensions. 3 dimensões. Dimension number 1. A dimensão número 1. I have come to let you know Eu vim para você saber God is omnipresent. que Deus ele é onipresente. That's dimension number 1. Essa é a dimensão número 1. God is omnipresent. Deus é onipresente. What do I mean when I say God is omnipresent? O que eu quero dizer quando eu digo que Deus é onipresente? That God is everywhere. É que Deus ele está em todo lugar. Even here, Até mesmo aqui, on this altar, neste altar, God is here. Deus está aqui. In your family, Na sua família, God is there. Deus está lá. But listen to me. Escute-me. There are some fundamental questions Há uma questão fundamental that we need to ask ourselves. que nós precisamos nos questionar. Why is God omnipresent? Por que Deus ele é onipresente? For whose advantage is God omnipresent? Qual é For a, whose vo- advantage? qual é a vontade? Why must God be omnipresent? Por que ele é onipresente? He is God. Ele é Deus. Why must he be here? Então por que ele deve estar aqui? Listen to me. Escute-me. When God said, Quando Deus disse, let us create man, façamos o homem. man Homem became se tornou a project projeto of God. de Deus. You Você are a project. Você é um projeto of God. de Deus. And if you have a project, Se você tem um projeto, do you abandon the project? você abandona esse projeto? No, you will be there Não, você vai estar to lá facilitate it, para poder facilitar isto, to make good of your project. para fazer o seu projeto So bom. you Então você are a product é um produto of the presence of da God presença de and Deus. also a project Também um projeto of His vision. de uma visão. So God is not omnipresent Então Deus ele é não somente onipresente to attend to our need. para atender às suas necessidades. And even tonight, Então essa noite He will attend to somebody's need. ele vai atender a necessidades de alguém. It doesn't matter what is going on in your E life. não importa o que esteja passando na tua vida. Elohim is here Elohim está aqui to change the story of your para life mudar a história da tua vida. because you are a project Porque você é um projeto of His presence. da presença You are a dele. project Você é um projeto of His vision. da visão He dele. is here Ele está aqui to change the story of para your mudar a life. história da tua vida. I'm going quickly. Vou mais rápido. Dimension number 2 A dimensão número 2 is indwelling. é a sua habitação. Is indwelling. É a sua habitação. God created you Deus te criou to live in you. para habitar em ti. That is how important you are. Então ele se importa com quem você é. Because God created humanity Porque Deus criou a humanidade to live inside humanity. para viver, habitar dentro da humanidade. Why? Então por quê? Because humanity Porque a humanidade is a product é um produto of His presence. da presença dele. Mandarabakataya. Rab, listen to me. Escute-me. The Bible says A Bíblia diz that you que você are the house é a casa of the Holy Spirit. do Espírito Santo. And do you know E você sabe that Holy Spirit que o Espírito Santo is a irrevocable God? é um Deus irrevogável? Because in Holy Spirit Porque no Espírito Santo we get Christology. nós conseguimos a cristologia. Christology is the teaching of Christ. Cristologia é o ensinamento de So, Cristo. in the Holy Spirit, Então no Espírito Santo you can call it pneumatology. Você também- Pneumatology. você também pode ter a pneumatologia. So in Christ, in the Holy Spirit, No Espírito
Espírito Santo, you get Jesus. você recebe Jesus. And in the Holy Spirit, Então, o Espírito Santo, you get God. você recebe a So when the Deus. Bible says Então, a Bíblia está dizendo that que you você are the house é a casa of the Holy Spirit, do Espírito it Santo. means Significa that inside of you, que dentro de você there is Holy Spirit. há o Espírito Santo. Inside of you, Dentro de você there's Jesus. há Jesus. Inside of you, Dentro de você there's God. há Deus. That is the secret that you need to know. Esse é o segredo que você precisa saber. God said, let us create man. Deus disse, façamos o homem. That makes man very important. Isso before torna o homem muito importante para Deus. God. When you sin, Quando você peca, God forgive you. Deus te perdoa. But when the angels sin, Mas quando os anjos pecam, no forgiveness. não há perdão. You are a project of God. Você é um projeto de Deus. Concerned about your life. Ele se preocupa acerca He's da tua concerned vida. about what you are going through. Ele se preocupa He's acerca do que você está concerned passando. about the pain Ele se preocupa acerca da dor and the afflictions e das and the aflições rejections e da rejeição that you are going a through. qual você está passando. Listen to me. Escute-me. When you have the Holy Spirit, Quando você recebe o Espírito you Santo, will produce the fruit of the Spirit. você vai produzir os frutos do Espírito Santo. Listen to me. Escute-me. You cannot produce the fruit of the Spirit Você não pode produzir os frutos without do the Espírito presence Santo of God. sem a presença de It is the Deus. presence of É a God presença that de give Deus you que ability, te dá essa that habilidade, give you que tenacity te dá essa habilidade to produce the fruit of the de Spirit. produzir o fruto do Espírito. And I know tonight, Então eu sei aqui essa you will be noite, productive vocês serão to produtivos produce para produzir the fruit of the Spirit, os frutos do because the Espírito. Holy Spirit Porque o Espírito Santo, is inside of you. ele está dentro de ti. Number 3, Número 3 that is what we call theophany. é o que é chamado teofania. That is where my message is for a few minutes now. E essa é a minha mensagem por poucos minutos agora. Can you say theophany? Você pode dizer teofania? Can you say it as Pentecostal? Você pode falar isso, vocês são pentecostais. Say the attitude. Então diga com atitude. Theophany. Teofania. Black man. Negrão. What do you mean by the word O theophany? que você quer dizer com teofania? Theophany, Teofania it is the manifestation é a manifestação of God. de Deus. The question is, Então a pergunta é: why must God manifest? por que Deus deve se manifestar? To whose advantage? Qual é a vantagem? God has manifested for your advantage. Deus tem se manifestado para a sua vantagem. In the book of John 10:10, No livro de João 10:10, the Bible talks of a thief a Bíblia fala sobre um ladrão, who come to steal, kill, and o destroy. qual vem para matar, roubar e destruir. Many preachers, Muitos pregadores, they have said that the devil has 3 theology. eles têm dito que há 3 teologias do diabo. That the devil has 3 Que theology. o diabo tem 3 teologias. The devil O diabo, does not have theology. o diabo ele não tem nenhuma teologia, Because theology por conta que a is the teologia study of God. é de Deus. It's the study of God. É a declaração de Deus. Now, what is John 10:10 then? Então, o que está dizendo em João 10:10? John 10:10 talks about evil philosophy. João 10:10 está falando sobre a filosofia do mal. Not theology. Não a teologia, Philosophy. mas And the filosofia. philosophy number 1 E a filosofia número 1 is to steal. é roubar. Steal. Roubar. That is the philosophy of the devil against your life. Essa é a filosofia do diabo na sua vida. And some of us tonight, E alguns de nós essa noite, our marriages has been stolen. o nosso casamento tem sido roubado. Our peace and joy has been stolen. A nossa paz e alegria tem sido roubada. Our finances has been stolen. As nossas finanças têm sido roubadas. We are suffering Nós estamos because sofrendo of evil philosophy. por causa da filosofia maligna, Destroying
Destruir is another philosophy. é uma outra filosofia. Some of you here, Alguns de vocês your aqui, marriages has been destroyed. o seu casamento talvez tenha sido destruído. Evil philosophy. Filosofia do mal. Your health A sua saúde has been destroyed. tem sido destruída. Evil philosophy. Filosofia do mal. Then killing. Então, matar. There are many people today, Há muitas pessoas hoje they are spiritually dead. que elas estão mortas espiritualmente. I know most of you, Então, eu sei que muitos de you are vocês, thinking of a physical death. vocês estão pensando na morte física. But as we are sitting here, Mas conforme nós estamos sentados aqui, there are people that are spiritually dead. há pessoas que estão mortas espiritualmente. How can you know that you are spiritually dead? Mas como você pode saber que eles estão mortos It's espiritualmente? when you cannot understand the presence of God. É quando você não entende a presença de It's Deus. when you cannot understand the voice of God. É quando você não entende a voz de It's Deus. when you cannot understand the move of God. É quando você não entende o mover de Deus. There are many people here. Há muitas pessoas aqui God is moving, que Deus está se but movendo, they are spiritually mas eles dead. estão mortos They espiritualmente. don't maximize Eles não maximizam that move of the presence of God. esse movimento da presença de Deus. Pastor Douglas, Pastor Douglas, part B, a parte B, in that verse, nesse is verso, very interesting. é muito Because interessante, it talks of theophany. porque ele fala sobre a The teofania. Bible says A Bíblia diz that Jesus, que Jesus, the irrevocable God, é um Deus irrevogável, was revealed o qual foi revelado to destroy para destruir all the philosophy todas as of filosofias the devil do diabo against your life. contra a tua vida. Theophany. Teofania. I decree and declare Eu declaro e decreto that let the presence of God a presença de Deus destroy destrói every work of evil against your toda life. obra maligna contra a tua vida. Let every words of enchantments, Que toda a palavra the encantamentos, de enchantments encantamentos that has been released que for liberada in your life sobre a tua vida be destroyed seja destruída because of theophany. por causa da teofania. Because some of you here, Porque alguns de vocês aqui there are some evil words foram liberadas uma palavra maligna that has been released against you. que foi liberada contra vocês. That's the word I call the words of enchantment. Essa então é a palavra de encorajamento que eu quero trazer. You can know that Você pode saber disso when you are doing things and there's no progress. quando você está fazendo coisas e não tem progresso. There are words against you. Há uma palavra contra ti, The words of enchantment. uma palavra Encantamento. de encantamento. I want to tell you, Eu quero te dizer, for the words of enchantment para essa palavra de to encantamento, be effective, para que você possa ser efetivo, that person releasing it, conforme o pastor libera isto, he must stand on an evil altar. ele deve estar num altar, Evil altar. um altar mau. Listen to me. In this life, Escute-me, nessa vida it's a battle of altars. é acerca de altares. Battalion. It's a battle of altars. São batalhas no altares. When there's a good altar, Aonde há um altar bom, there is also também há a bad altar. um altar ruim. In God altar, E no altar de Deus, you get a prophetic word. você recebe uma palavra profética. In a satanic altar, E no altar satânico, you get the words of enchantment. você recebe uma palavra de encantamento. Many of you here, Muitos de vós aqui, your destiny os seus has destinos been destroyed têm sido destruídos because of the words of enchantment. por causa da palavra de encantamento. I stand on this altar Mas eu me coloco de pé nesse to altar declare para declarar upon your sobre a life tua vida theophany. teofania. The Bible says A Bíblia diz that Jesus que Jesus was manifested foi se manifestado to destroy para destruir the works of the devil. as obras do diabo. May every working of the devil against your life be destroyed tonight. Que toda a palavra do diabo contra a tua vida seja destruída essa noite. I have come to set you free. Eu vim para te libertar. I have come to set you free. Eu vim para te I libertar. have come to set you free. Eu vim para te libertar. That is my mandate tonight. Essa é a minha ordenância essa noite. Listen to me. Escute-me. We have some guys, some Hebrew men, Nós temos aqui alguns jovens hebreus. Shadrach, Sadraque, Meshach, Mesaque and Abednego. e Abidnego. The king O rei
practiced evil philosophy praticava filosofia maligna against them. contra eles. The king O rei organized the fire preparou o fogo with an expectation to kill these people. com a expectativa de matar este The povo. fire was very hot. O fogo estava muito ardente. He got these young men, Eles pegaram os 3 dos jovens, Sadraque, Meshach Mesaque and Abednego, e Abednego, and he put them inside the fire, e lançaram-os na fornalha, expecting them to die. esperando-nos morrer. The king O rei was expecting estava the esperando smell of a barbecue. um cheirinho de churrasco. He went expecting the smell of a barbecue. Ele estava esperando aquele cheirinho de churrasco, But with disappointment, mas ele ficou decepcionado. there was no smell of a barbecue. Não havia nenhum cheirinho de churrasco. His expectation was not fulfilled. A expectativa dele não foi cumprida. I decree and declare, Eu decreto e declaro may the expectation of the evil que a expectativa do mal against your life contra a tua vida never materialize. nunca seja In the materializada. name of Jesus, Em nome de I Jesus, decree and declare, decreto e declaro, no expectation sem nenhuma of the expectativa devil do diabo against your life contra a tua vida that will prevail. vai prevalecer. When the king came, Então, quando o rei veio, you must be watching at home. ele You talvez, must be watching at home. ele talvez estava olhando para casa, de casa. You are sick in your body. Você está enfermo no seu corpo, você que está assistindo em But casa. after this life Mas depois dessa live, from Sepa Church, da igreja Cepa, you will testify. você irá testificar. I decree and declare Eu decreto e declaro, from home where you are, do lá aonde você that está, the expectations toda expectativa of the evil ones do mal against your life will not prevail. contra a sua vida não prevalecerá. The Bible says A Bíblia diz the king came que o rei veio because he did not smell the barbecue. porque não estava cheirando He wanted to o know- churrasco. He wanted to know what's going on. E ele queria saber o que estava There's pegando. no smell in my palace. Não está cheirando nada. Let me find out. E aí ele queria encontrar. When the king returned, Quando o rei retornou, behold, he saw the fourth man. ele viu o quarto homem. This fourth man was God. E esse quarto homem era Deus. Theophany. Teofania. What caused the fire O que causou o fogo? not to burn the Hebrew boys O que fez com que o fogo não queimasse os 3 hebreus? was the presence of God. Foi a presença de So Deus. what you need Então o que você in precisa this life of problem, nessa vida problemática, what you need o que você precisa in this world of chaos, nesse mundo de caos, the world of COVID, o mundo da Covid, you only need the presence of God. tudo que você precisa é da presença de Deus. Theophany. It Teofania. doesn't matter Então não importa what the devil is doing in your life and family. o que o diabo está fazendo na tua vida e na vida da tua família. God Deus, has already been revealed ele já foi to revelado destroy. para destruir. I declare Eu decreto by the divine authority pela autoridade divina the destruction que destruamos of every evil altars qualquer altar maligno working against your life. trabalhando contra a tua By the vida. divine authority, Pela autoridade I divina, declare eu decreto the destruction toda a destruição of evil altars de altar malignos working against your marriage, trabalhando contra o teu casamento, working against your family, trabalhando contra a tua working família, against your children, trabalhando contra os teus working filhos, against your business. trabalhando contra os teus In the negócios, name of Jesus. em nome de Jesus. I'm gonna finish. Estou finalizando. John João, chapter number 5. capítulo de número 5. There was a man. Havia um homem, Amazingly, this man had no name. um homem que não tinha nome. I don't know why. Eu não sei porquê. When a short man, Quando um certo homem, quando o homem pequeno, climb a tree ele escala uma árvore to see Jesus,
para ver Jesus. The writers, the lawyers, O- the writers Os escribas were there. estavam lá They asked a question. e fizeram uma pergunta: Who is that man? quem é este homem? He's on top of the tree. Ele estava ali no topo da árvore. The scribes were told. E os escribas You don't know? disseram: não sei. That one is Zacchaeus. Aquele ali é Zaqueu. So they put his name in the Bible. Então eles colocaram o nome na Bíblia. But in the book of John, Mas no livro de João, this man este homem had no name. não tinha nome. Maybe you are here tonight. Talvez você está aqui essa You noite. are nothing. Você não é nada. You are nobody. Você não é ninguém. God will give you identity. Deus vai te dar uma God will identidade. give you identity. Deus vai te dar uma God will identidade. give you identity. Deus vai te dar uma identidade. Listen to me. Escute-me. Jesus Jesus, went to Bethany, ele foi para Betânia, to the house of Martha para a casa de Marta and Mary. e Maria. And people are crying E as pessoas estavam chorando because por the conta, brother of Martha and Mary is dead. porque o irmão de Marta havia morrido. So people are crying. Então o povo estava chorando. Jesus went there Jesus chegou lá and resurrected this man. e ressuscitou aquele homem. The writers were there. Os escribas também estavam lá. Asked, E eles estavam perguntando: that man who has come out of the grave. quem é esse homem que está saindo do túmulo? They told the scribes, Eles disseram aos escribas: his name is Lazarus. o nome dele é Lázaro. So they put his name. Então eles colocaram o nome dele ali na Bíblia. But John chapter number 5, Mas em João capítulo número 5, this man esse homem had no name. não tinha nome. This man needs theophany. Esse homem precisava de teofania Identity back. para ter a identidade de volta. This man need the presence Esse of homem God. precisava da presença de Deus. There was a woman Havia uma mulher whom the 7 demons were cast out of her. com uma série de diabos, de demônios sobre ela. And the writers were there. E os escribas também estavam lá. That woman said, hey, did you see that? E eles estavam falando: e aí, você viu? This man has power. Esse homem tem And poder. he's casting out the demons. Ele tem o poder de expulsar Who is demônios. that woman? Quem é essa mulher? The writers were told Os escribas então disseram: the woman is Maria Magdalene. a mulher era Maria Madalena. So they put her name. Então deram um nome a ela. But in the John chapter number 5, Mas em João capítulo 5, this man had no name. esse homem não tinha nome He had no e identity. nem identidade. He needed the presence of God. Ele precisava da presença He de needed Deus. the power of God. Ele precisava do poder de for Deus him to have his identity. para que nós possamos ter identidade. God Deus can give you identity. pode te dar uma identidade. Doesn't matter E não importa whether you have come from a poor family. de onde você vem, se vem de uma família pobre. Doesn't matter whether you are educated or not educated. Não importa se você tem um grau de educação ou não. God Mas Deus gives people identity. deu ao povo dele The identidade. Bible says. A Bíblia diz: Pastor, can I come down? pastor, posso descer? Good. You can remain there. Because I want to feel the anointing of the people. Eu quero sentir a unção do povo. There's somebody here. Há alguém aqui. There are 3 people. Há 3 pessoas. But there are many, but 3 people Há muitas, mas há 3 pessoas has judicial problem. que têm um problema judicial. God is doing miracle in your life right now. Deus está fazendo um milagre na tua vida agora. And you'll get a good report. E você vai ter um ótimo There are 2 resultado. men on the altar Havia 2 homens aqui no altar, has the same problem of case. com o mesmo problema, o mesmo caso. But God has sent me here Mas Deus me enviou aqui to announce, para anunciar, Pastor Douglas, Pastor Douglas, it shall be well, my brother. que tudo vai bem, meu irmão. It shall be well, my brother. Tudo vai bem. Now, look here. Agora, olhe, This man este was homem taken to the pool. Pool. Come down, come down. Come down. You have a problem? I can shout. Can you do this? Okay, go ahead. This man Este homem had no power. não tem poder, Because was nobody. porque não havia ninguém. He was depending on people. Ele estava dependendo das But pessoas. some of you here, E alguns de vocês aqui, your life is depending on people. a tua vida está dependendo de pessoas. But I've come to declare Mas eu vim para declarar today
que a partir de hoje, God will do a miracle in your life. Deus vai fazer um milagre na tua You vida. no longer depend on people. E você não vai mais depender de God pessoas. brought you on this altar Deus te trouxe aqui para esse altar, change your life. para mudar a tua vida. Listen to me. Escute-me. When you are sleeping at night, Quando você dorme à noite, this altar is not sleeping. esse altar aqui, ele não dorme. It is fighting. It is fighting for you. Ele está pelejando ao teu favor. I'm telling you the truth. Eu estou te falando a verdade. I wish you understand the things in the realm of the Eu spirit. desejo que você entenda as coisas no ramo espiritual. When you are making babies Quando você está fazendo bebê at night, à noite, this altar is protecting the process. esse altar está protegendo o processo. I'm telling you the truth. Eu estou te falando a verdade. This man Este homem, was being carried ele foi carregado and he was put at the pool e foi colocado ali no tanque. because the pool had a story. Porque o tanque tinha uma história. The story of the pool A história do tanque is connected to Jacob, estava conectada com Jacó, who is the father of victory. o qual era o pai da vitória. The Jewish people, Então, os judeus, they respected the pool. eles respeitavam o tanque. This was a historical pool. Era a história do tanque. And also there was a thing which was going on. Então, havia também coisas que aconteciam. The Bible says A Bíblia that diz the angel was coming que os anjos desciam inside that pool. dentro daquele tanque. And we know E sabemos that the angel do not visit wrong altars. que os anjos, eles não podem visitar altares errôneos. So this man Então, esse homem was in a good place estava num lugar bom, because the angel was coming. porque os anjos estavam But descendo. the question is, Mas a pergunta é, why was he not getting miracles? por que não estava conseguindo obter o milagre? To me, Fale comigo. the angel Os does anjos not go anywhere. não estavam indo para nenhum lugar. No, the angel Os goes anjos to a holy place. estavam indo para um lugar santo. This man, Então este homem, who is nobody, o qual não era ninguém, was in a good place, estava num bom lugar, but unable mas to incapaz get the miracle de receber o milagre 38 years. por 38 anos. The Bible says, Pastor Douglas, A Bíblia diz, pastor Douglas, that in the book of John, que no livro de João, it says that that pool diz que aquele tanque had spaces, tinha espaços, 5 spaces, tinha 5 barracas, apendres, barracas. These 5 porches Essas 4 barracas, as meaning. It has a meaning. conforme muitos, It is a symbol of Pentateuch. era um símbolo do Pentateuco. What is Pentateuch? O que é Pentateuco? Pentateuch Pentateuco are 5 books of Moses. são os 5 livros de Moisés. So this man Então esse homem was reading Genesis, estava lendo but Gênesis, no miracle. mas sem nenhum He milagre. was reading Exodus, Ele estava lendo Êxodo, but no miracle. mas tem um He milagre. was reading Numbers, Ele estava lendo Números, no miracle. mas sem milagres. 38 years. Por 38 anos. Man Este homem needed the presence of God. precisava da presença de Deus. Listen to me. Escute-me, Not religion. não é religião, Not all religion. não outra religião, Not all religion nem toda religião has the presence of God. tem a presença de Deus. 38 years, Por 38 anos, there was no presence in the pool. não havia presença no When tanque. the angel were coming, Até mesmo quando os anjos but desciam, there was no presence of God. mas não havia presença de Deus. Because where there is presence of God, Porque aonde há presença de Deus, there is power. há poder. Where there is presence of God, Aonde há presença de Deus, there is deliverance. há a libertação. It is the presence of God Ele precisava da presença de Deus that delivers people. para libertar o povo. Tonight, E essa noite, some people are going to be delivered. algumas pessoas vão ser libertadas essa noite, libertas essa noite. If you have cancer, Então, se você tem câncer, God is going to heal that cancer. Right? Deus vai curar esse câncer agora. I've never doubted God. I've never doubted God. Eu nunca duvidei de Deus. God healed my mother Deus curou minha mãe of cancer. de câncer. 7 years ago, 7 anos atrás, eu estava em Brasília, Jubilee no jubileu, of Casa da Benção. na Casa da Bênção. I was invited by the late Eu fui, Rosela Oliveira. eu fui convidado por uma senhora, It was a convention with many people, era uma convenção com muitas pessoas, about 7,000 people. mais ou menos And by the 7.000 and by the pessoas. revelation, E através da revelação, God showed me a woman behind Deus me mostrou uma mulher lá no fundo, who I called her in front. a qual eu chamei até para And frente. I told her to remove the chapel. Eu pedi para ela tirar
o chapéu. And when she removed it, Eu falei, tire. the woman had no hair E a mulher não tinha cabelo because of cancer. por conta do câncer. Do you believe? Você crê? After prayer, Depois da oração, within 8 months, durante 8 meses, the woman got back the hair. a mulher voltou a ter cabelo. She's now cancer free. Agora ela estava livre do câncer. I've got tangible miracles in my ministry that if I begin to talk, O milagre atingível do meu ministério. but you see, Perceba, this man was frustrated. esse homem estava frustrado, This man was depressed. estava depressivo. You know, suffering Perceba que can sofrimento cause depression. pode trazer depressão. What is the depression? O que é essa depressão? Depression A depressão is an effect of frustration. é um efeito da frustração. When your expectation is not met in life, Quando a sua expectativa não se encontra na vida, you begin to get frustration. você começa a ficar And frustrado. that frustration grows. E essa frustração cresce You enter into what we call the depression. e você entra em uma depressão. This man Este homem was depressed. estava depressivo. And I will tell you why. E vou te falar o This motivo man was que depressed. este homem estava Because I depressivo. want somebody to get deliverance Porque eu tonight. quero que alguém fique liberto essa noite. Why was this man depressed? Por que este homem estava depressivo? Because Jacob Porque Jacó could not do anything. não sabia nada. Because the pool is connected to Jacob. Porque o tanque estava conectado com Jacó. Secondly, Segundamente, angels were coming. os anjos viam There was no miracle. e não havia milagre. Thirdly, he was Terceiramente, reading the Pentateuch. ele estava lendo o No Pentateuco. miracle. Sem This milagre. man was depressed. Esse homem estava depressivo. There are many people here today. Há muitas pessoas aqui hoje. You are very depressed Vocês podem estar muito because depressivos. you enter into marriage Porque você entrou em um casamento with happiness. com uma felicidade, But now there's no happiness. mas agora não há mais felicidade. You don't know Você não sabe how you can turn around that marriage. como você pode dar um reviravolta nesse casamento. Feel frustrated. Você se sente You frustrado. feel depressed. Você se sente frustrado. You see, there are people who have got headache. As pessoas que têm dor de cabeça, Most of this headache mas também essa dor de cabeça is of frustration também traz frustração. and also depression. E também depressão. This man Este homem depressed. estava depressivo. When Jesus came, Então quando Jesus veio, Jesus asked him, já estou finalizando, Jesus estava perguntando, do you want? você quer, Do you want to be healed? você deseja que eu te cure? Do you want? Você quer? What was the response of the man? Qual foi a resposta do homem? The man should have said, O homem dizia, yes. sim, Need. eu preciso. The man, Mas o homem, because of depression, por conta da depressão, told Jesus, ele disse a Jesus, I don't have anybody. eu não tenho ninguém. He was accusing his family members. Ele estava acusando os membros da família dele. They brought me here. Eles They me, brought me here. eles me trouxeram aqui, They have abandoned me me abandonaram for 38 years. por 38 anos. The response of this man A resposta desse homem is showing that this man is depressed. mostrava que ele estava em depressão. And because of depression, E por conta da he depressão, cannot respond to the answer of Jesus. ele não podia responder a resposta de He Jesus. began to accuse Ele começou a acusar the members of the family. os membros da família dele. But listen, that is not the message I want to tell you. Mas escute, essa não é a mensagem que eu quero te dizer. Why was Jesus asking this man? Por que Jesus estava perguntando a este Do you homem, want to be healed? você quer ser curado? The Bible says A Bíblia that diz Jesus knew que Jesus sabia, because he is omniscient. porque ele era onisciente. So he knew Então ele sabia this man is sick. que o homem estava But enfermo. he's asking this man Mas a ele estava question. perguntando Do àquele you homem, want você quer? to be healed? Você quer ser sarado? Por quê? Listen to me. Escute-me. God is a God of principle. Deus é um Deus de princípio. God is God of order. Deus é um Deus de altar. When he created the earth, Precisamos criar. he gave Ele the, criou o alfa. he gave the earth to man. Ele deu tudo ao homem. He gave the earth to Ele man. deu a terra para o homem. The earth belongs to you. A terra pertence a ti. Whatever God must do, Qualquer coisa que Deus fizer, he will do it through you. Ele vai fazer através de você. And that is why E esse é o motivo for you to be saved, para você ser salvo. God was to be born Deus tem que ser in the nascido womb of a woman. no ventre de uma mulher. He was to be born. Ele tinha que ser nascido That was the legal entrance. porque essa era o legado, Legal entrance. era o interesse, o legado do interesse. Yeah,
entrada. A entrada de interesse. Legal entrada. A entrada legal. Because God had given the earth to man. Porque Deus já tinha dado ao homem. The earth belongs to you. A terra pertence já a ti. Whatever God must do, Então qualquer coisa que Deus fizer, He will do it through you. Ele vai fazer isso através de você. That is why Esse é o motivo I love these statements. que eu amo essa declaração. Where Aonde there is a man to pray, há um homem para orar, where there is a woman to pray, aonde há uma mulher para then orar, there is God então to há answer. um Deus para responder. So God Então Deus, is waiting you Ele está te to esperando pray para orar. so that Então, He can do something Ele pode fazer algo on the earth. para a terra. Ezekiel 37. Ezequiel 37. God Deus had the power e o poder to do a miracle in the tem valley. poder para fazer o milagre no vale. But He's telling Ezekiel, Mas ele está dizendo a Ezequiel, Ezekiel, Ezequiel, prophesy profetize to the bones. sobre os ossos. Because inside of Ezekiel, Porque dentro de Ezequiel there's power, havia poder, authority, autoridade and dominion. e domínio. You are Ezekiel. Você é um Ezequiel. Inside of you, E dentro de ti there is power, há poder, authority, autoridade and dominion. e domínio. So God cannot break the protocol. Então Deus não pode quebrar o protocolo. He's telling Ezekiel, Ele está dizendo a Ezequiel, that belongs to you. a terra pertence a The one ti. who's controlling it. Você é aquele que controla. And for you to control E it, para você controlá-la, you must speak my word. você deve profetizar a minha You must palavra. speak my word. Você deve profetizar a minha You must palavra. prophesy my word. Você deve profetizar a minha Not your palavra. word. Não a tua You palavra. must prophesy Você deve profetizar my word. a minha palavra. So this man, Então este homem, Jesus asked him, do you want? Jesus estava perguntando, queres? It means, can we stand up on the mic? Yes. Se coloque em pé. I want you to lift up your hands, Eu everybody. quero que você levante as tuas mãos. Just lift up your hands. Levante as tuas mãos. I want the praise and worship to come over here. Eu quero que o grupo de louvor e adoração venha até Thank aqui. you, Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. My time is up. I don't know what to do with myself. O meu tempo acabou, eu não sei o que fazer, But I'll pray for you mas eu vou orar por vocês, where you are standing. aonde você está aí em In pé. 2 minutes. Em 2 minutos. I'll pray for you in 2 minutes. Eu vou orar por vocês em 2 minutos. Time is up. Que meu tempo já You acabou. must obey Você deve obedecer the voice of the Spirit a voz do of Espírito the house. I don't want to destroy my future da casa. ministry Eu não here. quero destruir o meu ministério aqui. I want to leave the door open. Eu quero So I deixar as must- portas I abertas. must be obedient. Então tem que ser obediente. Must be obedient. Tem que ser obediente. Jesus was the man. Jesus é o homem, Do you want? o qual você precisa. Is there anything that you need tonight? Se há algo que você precisa essa noite, I want every eyes closed. eu quero que todos os olhos I fiquem don't know who fechados. these people. Can you sing something for only 2 minutes here? Vocês podem cantar alguma coisa por 2 minutinhos? I don't know what to do. Eu não sei o que fazer, I need to pray for some people here. porque eu preciso orar por algumas pessoas aqui. You're married more than 5 years. Você está aqui, está casado há mais de 5 anos. You've tried Se before, for Você uma está nova tentando ter canção, filhos, but not, it has not been possible. mas não é possível. Come quickly and Você pode vir rapidinho aqui na frente, só tem 2 minutos, por favor. It doesn't matter what the Coração. doctor said. E não importa o que os médicos I disseram. want you to come here quickly. Eu quero que você venha aqui rapidamente. Quando eu me entregar, Se você tem uma causa na justiça, Jesus vai poder habitar vem aqui rapidinho. Meu tempo está acabando. no teu lar. Se for uma nova canção, se for uma nova canção, que fale do amor de Jesus, entrego o meu coração. E quando eu me entregar, Jesus vai poder habitar no meu lar. E quando em minha porta bater, e quando em minha porta bater, meu lado sentir teu poder.
por um momento. Eu vou orar por esse povo. Father, in Jesus' name, Pai, em nome de Jesus, I thank you eu te agradeço, because my faith porque os meus pés is prophetic é profético and apostolic. e apostólico. Thank you for this altar. Obrigado por este altar. Lifted this altar O Senhor ergueu este altar for these people. para esse povo. I pray for them right now. Eu oro por eles agora, By the divine authority, pela autoridade by the divina, anointing upon my life, pela unção sobre a minha vida. I release miracles Eu libero os milagres upon their lives. sobre a vida deles. Let sickness begin to go. Que a enfermidade saia. Let the growth begin to go. Que a enfermidade saia. Open their uterus right now. Abra os úteros agora. Heal the sickness and disease. Cura as enfermidades e as I doenças. speak healing over your Eu life. profetizo cura sobre a tua I speak the vida. goodness over your life. Profetizo a bondade de Deus sobre a tua vida. In the Agora, name of Jesus. em nome de Jesus. By the anointing upon my life, Pela unção sobre a minha vida. I nullify afflictions. I nullify. I destroy Eu destruo as aflições. every affliction Toda aflição in the life of the children. na vida dos filhos de Deus. In the name of Jesus Em nome de Christ. Jesus In the Cristo. name of Jesus Christ. Em nome de Jesus May you Cristo. receive the fire of miracle Que now. você receba o fogo dos milagres May you agora. receive the fire of miracle Que right você now. receba o fogo do milagre May agora. sickness and disease Que as enfermidades e as be doenças lifted. saia. Be lifted. Saiam. Be lifted. Saiam. Be lifted. Saiam. In the name of Jesus. Em nome de I Jesus. command Em nome de Jesus, every eu ordeno affliction, toda aflição, every affliction toda aflição, to leave your life. deixar a tua I vida. command Eu ordeno evil spirit. que o espírito I maligno, command eu ordeno every demon todo demônio, that have been eating the children in your womb o qual tem comido os filhos no teu ventre, to be destroyed sejam right destruídos. now. Agora, In the name of Jesus. em nome de Jesus, Receive your miracle receba seu tonight. milagre essa noite. Receive your miracle Receba tonight. seu milagre essa Let noite. there be healing. Receba a cura. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. I announce freedom. I announce freedom. I announce freedom. Eu anuncio a liberdade, vocês agora são livres. Receive your miracle. Receba o teu milagre. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Welcome the prophet of God. Bem-vindo, profeta de Deus. Glória a Deus. Vai com essa mensagem no seu coração, amado. Ele veio para destruir toda a obra do inimigo. Eu não sei o que tem se levantado contra a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: hoje o Senhor muda essa história, amém? Vai com essa mensagem no seu coração. Seja abençoado e próspero em tudo. E que essa palavra te motive a vencer as barreiras, amém? Quero animar você que é aluno da EFC a estar conosco agora na nossa... Hoje é quinta, né? Sábado, 19 horas e domingo, 10 horas da manhã. Eu espero você que é aluno. Os alunos do segundo e do terceiro ano já estão fazendo as provas. Os alunos do primeiro ano começaram um módulo novo, Fundamentos da Fé. Estão fazendo redação, está muito forte, muito legal. Então você quer crescer, eu tenho aquele lema que você sabe muito bem, né? Quem para de aprender, para de crescer. E quem para de crescer, começa a morrer. Então se você é aquele que gosta de crescer e adquirir mais conhecimento, sábado agora, 19 horas e domingo, 10 horas da manhã, amém? Você que pediu a apostila, tem que fazer o Pix lá, manda o Pix e vamos que vamos, amém, amado? Conto com você, conto com o seu amor, conto com o seu desejo de crescer, e eu vou dar a oportunidade para você que ainda não começou a FC, essa é a sua última chance. Você depois vai ter que repor o módulo de quem somos no ano que vem. Mas não dá para repor 2 módulos, então você precisa vir sábado ou domingo, se você ainda quer fazer parte da EFC, ainda não faz, porque depois não dá mais para envolver você, amém? Então você tem sábado ou domingo, sexta-feira tem célula normal,
E domingo, 17 horas, celebração da família, eu vejo você. Amém? Amém ou não amém? Faz assim com a mãozinha. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a paz do Espírito Santo esteja contigo não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja poderosa de Jesus, que vai viver essa palavra de fé, destruindo as obras do diabo, diz: amém. Aplauda o Senhor Jesus e abençoe o maior número de pessoas que você puder. Se você nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez, não vá embora sem me dar a alegria de te conhecer. Eu quero saber seu nome, te dar um abraço. E não se